A partir do versículo 16, então, o texto diz assim: Então os 11 discípulos partiram para a Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Pode colocar aí, Luiz, por favor, o slide de hoje. O título do sermão de hoje é Ensinem a obedecer. O texto base é o versículo 20, ou melhor, a parte inicial do versículo 20 de Mateus 28. O Senhor Jesus diz: ensinem esses novos discípulos a obedecerem. Na semana passada nós falamos sobre batismo e hoje nós vamos falar então sobre o ensino. A nossa série está dividida em 4 partes. Você já lembra quais são as partes, né? Com certeza. A primeira parte, nós falamos sobre motivação, e quando falamos sobre motivação, falamos sobre a glória de Jesus. Essa é a motivação para alcançar o mundo, é a glória de Jesus. A segunda parte, nós falamos sobre mandamento, e quando falamos sobre mandamento, nós falamos sobre a autoridade de Jesus. Aquele que é Senhor sobre todas as coisas, que recebeu autoridade sobre todas as coisas, deu uma ordem. Então, nós precisamos obedecer à ordem que foi dada por Jesus. Nós estamos na terceira parte da série e estamos falando sobre a mensagem da Grande Comissão. E a mensagem da Grande Comissão é a vida de Jesus. Não é um conjunto de regras, não é um código de ética ou uma nova filosofia para viver melhor ou ter uma moral assim mais ou menos elevada do que os outros. Não. A mensagem da Grande Comissão é a mensagem do Evangelho, é a mensagem de Jesus Cristo. Então é sobre isso que nós estamos falando, nós ainda não entramos na quarta parte, que será sobre o mensageiro. E aí iremos falar sobre a presença de Jesus. Mas eu quero orar com você mais uma vez, nesse momento, antes de partirmos para as considerações acerca do texto. Por favor, feche seus olhos. Por favor, se perceba diante do teu Senhor. Pai, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, clamamos que o Senhor fale conosco essa noite. Abra os nossos olhos, abra o nosso coração para entender a tua verdade. E mais do que ouvir, mas que possamos praticar aquilo que o Senhor nos ensina através da tua palavra. Ajuda-nos a assumir a consciência de que somos responsáveis pelos nossos irmãos e também pelas aquelas pessoas que estão se perdendo ao nosso redor. Pai, em nome de Jesus, fala conosco e fala também através de nós. Em nome de Jesus, nós oramos assim. Amém. Amém. É bem conhecida na boca do povo a seguinte frase: faça o que eu digo, mas não faça o que eu... Ó, um monte de sem vergonha aí já falou essa frase, né? É bem conhecida essa frase. Mas a verdade é que na realidade espiritual, no âmbito da fé, dizer uma coisa e fazer outra, esperando que as pessoas façam o que a gente está falando e não repitam aquilo que a gente está fazendo, é loucura. Não tem como nós falarmos para fazer uma coisa e fazermos outra. Houve um dia que um grupo de homens se juntou para trabalhar aqui na igreja. Foi quando havia necessidade de derrubar as vigas de madeira, aqueles pau que ficavam sustentando a laje ali. E aí veio um grupo de homens ali, paulada e martelada, e derrubaram. E esses homens trabalham super bem juntos, então enquanto uns derrubavam, outros jogavam para cá. E aí aqui já iam separando, organizando. Alguns tirando o prego
né, das madeiras ali, algumas que seriam reaproveitadas. E teve um baita homem que veio ajudar naquele dia, o seu Antônio. Cadê um dos meus carecas favoritos aqui dessa igreja? Lá, ó, o seu Antônio. Ele veio aqui ajudar também. E foi muito interessante porque o seu Antônio estava do lado de cá, ele estava tirando os pregos das madeiras. E eu estava ali junto com o seu Antônio. Eu deixei para os caras mais altos, mais fortes fazer o serviço mais pesado, né? Aí estava eu e o seu Antônio ali, a dupla dinâmica, tirando os pregos ali. A gente tinha 2 pés de cabra naquele momento, e eu ali, com toda a minha perícia, batendo os dedos e machucando os dedos, tentando tirar os pregos daquela madeira. Em um certo momento, o seu Antônio olhou para mim e disse assim: "Oh, não, pastor, não é assim." Ele foi ali, ó, pega assim, ele pegou, tá. Eu assim, ó, mas eu acredito, eu estava fazendo ao contrário. Eu nem lembro como é que é o certo, mas eu sei que eu estava fazendo ao contrário. E estava tornando meu trabalho muito mais difícil. Aí o seu Antônio foi ali, ele pegou, ele mostrou para mim como fazia. E a partir dali o trabalho otimizou, porque era 2 pessoas tirando mais rápido os pregos ali. Mas já pensou se o seu Antônio chegasse para mim e falasse assim: "Pastor, não é assim, está fazendo errado." E por essas costas e me deixasse falando sozinho? Na minha capacidade, eu ia encontrar outras 10 formas de fazer errado aquele negócio. Ainda que o pé de cabra tenha só 2 lados. Mas ele não só me disse como deveria fazer, como me mostrou como deveria ser feito. E isso é extremamente importante quando nós paramos para pensar sobre esse princípio que é apresentado dentro da grande comissão. Ensinem a obedecer. Nós nem vamos entrar aqui na questão de todas as coisas. Isso aí vai ficar para o próximo domingo, no próximo sermão. Retorne. Mas ensinem a obedecer. É interessante a gente pensar sobre isso, porque Jesus não está dizendo: ensinem todas as coisas que eu ordenei. Jesus está dizendo: ensinem a obedecer todas as coisas que eu ordenei. E isso muda tudo. Porque para ensinar, basta falar. Mas para ensinar a obedecer, aí você precisa dar o exemplo. Porque como que eu vou saber como algo deve ser feito se eu não vi ninguém fazendo? Como a Kate mencionou aqui, a vida é o nosso maior testemunho. E de fato, é isso mesmo. Eu quero fazer então essa noite 3 considerações para a gente pensar um pouquinho melhor sobre isso. Primeiro ponto: como nós podemos ensinar as pessoas a obedecer a Cristo? Em primeiro lugar, através da imitação de Cristo. Eu fiquei muito feliz com a resposta dos irmãos quando eu perguntei de que forma vocês estão dispostos a cooperar para o avanço do reino de Deus. E a resposta é distinta, né, na boca de cada um, mas basicamente a ideia é: eu preciso buscar Deus primeiro. E de fato é isso. Você entende? Não tem como nós afirmarmos que os outros devem fazer alguma coisa se nós mesmos não estamos fazendo. Então, em primeiro lugar, antes de esperarmos ou ensinarmos os outros a imitar a Cristo, nós devemos imitá-lo. Nós devemos buscá-lo e imitá-lo. Como eu disse, nós vamos pensar a respeito dessa frase, a respeito dessa verdade aqui, a parte A do versículo 20 de Mateus 28. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem. Mas para fazer isso, eu quero mencionar aqui outros textos da Escritura. Se você quiser acompanhar comigo, eu vou mencionar aqui agora 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Se você quiser depois o esboço que eu estou usando aqui, eu posso compartilhar com você, é só você me pedir no privado depois pelo WhatsApp. Mas em 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 1, o apóstolo Paulo faz uma declaração corajosa. Declaração essa da qual nós fugimos muitas vezes. Fugimos porque somos covardes ou fugimos porque, no mínimo, somos sinceros em admitir que não temos condições de sustentar tal declaração. 1 Coríntios 11, no versículo 1,
o apóstolo Paulo está dizendo: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Gente, isso aqui é muito poderoso. O apóstolo Paulo está reconhecendo e chamando para si a responsabilidade que de fato tem, de fato que todos nós temos, de sermos um exemplo de imitação de Cristo. É assim que pregaremos o Evangelho. O problema é que a gente vive num mundo distante dessa realidade. A ideia de que eu sou único e especial é prejudicial. Pelo menos prejudicial quando não é compreendida de acordo com a verdade bíblica. Porque tem gente que sempre está se achando a última bolachinha do pacote. Essa é antiga, né? Essa minha tia falava. Né? É aquele que se acha o mais desejado. Ou como eu usei aqui como ilustração um tempo atrás, que eu ouvi do humorista, é a pessoa que possui a síndrome do sol. Como se o universo todo girasse em torno dela. Ela é especial. Ela é única. É claro que a Bíblia traz esse aspecto. A Bíblia traz essa verdade, que nós fomos feitos de forma única. De forma geral, o ser humano, ele é a coroa da criação. Deus criou todas as coisas e a todas essas coisas que Deus criou, ele disse, ficou bom. Mas quando ele criou o ser humano, ele disse, ficou muito bom. O ser humano é aquele que recebe em si a imagem e semelhança do seu Criador. É aquele que recebe a missão de ser senhor sobre a criação. É aquele que recebe a missão, o privilégio de ser representante de Deus na terra. Aos animais, Deus diz também que eles deveriam ser férteis e se multiplicar, cada um de acordo com a sua espécie. Mas é apenas através do ser humano que a glória de Deus, de fato, seria espalhada por toda a terra. Porque é o ser humano que carrega a imagem de Deus, a semelhança de Deus. É com o ser humano com quem Deus atribuiu, ou melhor, compartilhou os seus atributos. O seu amor, a sua graça, o seu poder em certo aspecto, a sua sabedoria. Então é claro que existe algo de especial no ser humano. E é claro que cada ser humano é feito de uma forma especial. O Salmo 139 é fantástico. Porque o Salmo 139, o salmista Davi está falando sobre os 3 onis, né? Os 3 atributos de Deus ali, a onisciência, a onipotência, a onipresença. Mas ele fala numa perspectiva pessoal. Ele diz, eu sei que Deus me conhece. O Deus onisciente, ele me conhece. Não é simplesmente conhece tudo, ele me conhece. O Deus onipresente está comigo, não simplesmente está em todos os lugares, mas está comigo. O Deus onipotente não só pode todas as coisas, mas ele pode fazer aquilo que ele quiser na minha vida. Inclusive, o salmista até vai dizer que enquanto ele estava escondido no ventre de sua mãe, ali ele estava sendo formado. Foi a onipotência, foi a mão do Todo-Poderoso que formou ele, que formou a cada um de nós na barriga da nossa mãe. Então, claro que há algo de único em cada um de nós. Eu não estou dizendo o contrário. Eu estou dizendo que quando isso é visto de uma maneira que a Bíblia não aprova, aí começa a se tornar um problema. Porque daí tudo é pessoal. Porque daí tudo é sobre mim. É claro que hoje em dia a gente carece de bons exemplos para seguir. Infelizmente. A escassez de bons exemplos, de bons testemunhos para serem seguidos, fomenta ainda mais essa cultura. Porque assim, você volta um pouco atrás no tempo, o que as pessoas queriam ser, normalmente, as meninas, elas queriam ser professoras, porque admiravam as suas professoras. Os meninos queriam ser jogador de futebol. Queria ser o Rivaldo, queria ser o Ronaldinho Gaúcho, ou até mesmo um pouco mais recente, queria ser o Neymar, né? Mas hoje já não é mais assim. Hoje você vai pegar entrevistas de jovens
que estão avançando e planejando coisas a respeito do seu futuro, quando perguntam para eles assim, ó, você quer ser o novo Ronaldinho? Vai dizer, não, eu quero ser o novo eu. Eu não quero ser igual ao outro. Eu quero ser um novo eu. Nesse sentido, nessa cultura, ser comparado a alguém é tido como ofensa por muitos, pois há o desejo de ser um eu único. É só eu. Ninguém se parece comigo, ninguém chega aos meus pés. Até mesmo os meus defeitos são qualidades. Já conheceu gente assim? Pessoa que diz assim, ó, não, o meu defeito, sabe qual que é? É que eu sou muito sincero. Na verdade, eu tô um grosso. O meu defeito, sabe qual que é? É que eu não consigo esconder. Eu não consigo disfarçar que eu não gostei da pessoa. Não, é só você está cometendo o pecado de não amar o seu próximo, é isso. Não tente apresentar os seus pecados como qualidades, porque não são. Mas essa cisma, esse desejo de ser um eu único, faz com que a gente apresente os nossos defeitos como qualidades. É que eu não gosto muito de gente, sabe? Então vai viver com bicho. E aí nessas horas tem gente assim, sabe, que se pudesse eu ia. Tem um cara aí na Bíblia chamado Faraó que teve essa experiência. Ele voltou contando outra história, ele não quis mais. Então, irmãos, nós precisamos entender que fora do padrão bíblico, pensar assim de uma forma exagerada, equivocada sobre nós, é ruim, é prejudicial. O cristão, por outro lado, é chamado à imitação de Cristo. Nós somos chamados, nós somos identificados com alguém. Não existe no nosso meio um eu único, um eu especial. Nós cantamos a respeito disso, sobre sermos um corpo. A Rebeca leu aqui o texto, falando sobre como cada membro, um precisa um do outro. Não tem como a mão falar que não precisa do olho. Quando acontece alguma coisa com a mão, é o primeiro que vai verificar o que aconteceu é o olho. Quando acontece alguma coisa com o olho, a primeira coisa que vai verificar é a mão. Não tem como um dizer que não precisa do outro. Então, dentro do cristianismo, dentro da família de fé, dentro dos discípulos de Jesus, aqueles que receberam essa comissão, não há espaço para o eu único. Eu já disse isso em outro momento. A salvação, ela não é individual, ela é pessoal. Ela não é individual porque não fica só em você. Ela é pessoal porque tem uma aplicação específica para a sua vida. Mas ela é desenvolvida plenamente na coletividade. Eu sou casa de Deus? Sim. Mas isso não é a verdade toda. Nós somos casa de Deus. Isso complementa essa bela verdade bíblica de sermos moradas de Deus. Há um aspecto que pessoalmente nós somos casa de Deus, sim. Mas isso só é plenamente desenvolvido quando nós entendemos que nós somos casa de Deus. Então é ruim que vai ter coisa mais importante do que eu vir para o culto e me reunir com os meus irmãos. É ruim. Então assim, enquanto o mundo busca, anseia, tenta satisfazer essa necessidade de ser reconhecido como único, nós, o cristão verdadeiro, o crente bom, ele busca ser conhecido como um igual, como alguém que imita outro, como alguém que imita a Cristo. É na imitação de Cristo, é sendo igual a Ele, que encontramos nossa verdadeira identidade. Colossenses capítulo 3, versículo 3, vai falar justamente sobre isso. Vai falar que nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, o contexto vai trazer toda essa riqueza dessa mensagem, mas o versículo 13 especificamente, de Colossenses 3, vai dizer que é nele, em Cristo, que a nossa identidade está escondida. Ou seja, quem eu realmente sou está em Cristo. Não existe eu fora de Cristo. É até engraçado.
E eu estou usando isso de forma sarcástica, é claro, porque é desastroso alguém acreditar que é possível uma existência fora de Cristo. Como que eu posso viver negando a realidade de Cristo, negando que Deus é real? Sendo que é justamente sobre esse Deus que a Escritura vai dizer em Romanos 11, 36, que tudo vem dele, tudo é por meio dele, tudo é para ele. Tudo é sobre ele. Todas as coisas convergem em Cristo Jesus. Como que eu posso acreditar que posso encontrar a minha verdadeira identidade fora de Cristo? Ou fora do padrão de Cristo? Longe do padrão que Ele estabeleceu? É impossível, gente. Quem você foi criado para ser está em Cristo Jesus. Você não precisa procurar mais. Você não precisa procurar como quem está tateando no escuro, como quem brinca de esconde-esconde, vendado. A nossa busca, a nossa procura agora, ela tem um alvo. É como o próprio apóstolo Paulo diz em Filipenses. Agora eu procuro, o meu esforço é alcançar aquilo pelo qual fui alcançado. Eu não cheguei lá ainda. Há tanto mais para conhecer sobre o meu Deus. A minha verdadeira identidade está escondida em Cristo Jesus. Então você quer ser esse eu que você nasceu para ser? Você vai encontrar isso em Jesus. E aí é dentro do padrão dele, é claro. Mas a forma como o cristão imita a Cristo é uma maneira poderosa de ensinar os novos convertidos a obedecerem a Jesus. Lembre-se, não tem como a gente dizer, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É claro que nós não estamos falando aqui sobre uma postura de perfeição. Tem alguém perfeito aqui? Se você levantar a mão, eu chamo você ao arrependimento agora. Porque todos nós somos pecadores. Todos nós possuímos defeitos com os quais nós lutamos e muitas vezes lutaremos até o final da nossa vida. Esse é o processo de santificação. Nós não estamos falando sobre perfeição, gente. O cristão não pode ser um exemplo de perfeição, mas ele pode ser exemplo de arrependimento. Uma das evidências confiáveis de que alguém realmente nasceu de novo, isto é, de que alguém realmente é um crente, é um discípulo de Jesus, é a prontidão para o arrependimento. É quando corrigido, quando exortado, há uma submissão à palavra de Deus. Se a Bíblia diz que é errado, é errado. E se eu discordo, o errado sou eu. Não é a Bíblia. O problema é que muitas vezes a gente vai para a Escritura com aquela postura de que não, sabe como é? Que isso aqui é naquela época, entendeu? Não é para hoje. Por favor. É em Cristo que a nossa verdadeira identidade está escondida. E é apenas em Cristo, seguindo a Cristo de fato, imitando a Cristo de fato, que nós poderemos ensinar outras pessoas a obedecer a Jesus. Em seu livro, O Custo do Discipulado, Jonas Madureira vai trazer muitas vezes essa afirmação, e isso me marcou muito. Ele diz que quando alguém não é discípulo de Jesus, ele pode ensinar outra pessoa a ser qualquer coisa, menos um discípulo de Jesus. Ele pode estar até ensinando o conteúdo do Evangelho. Ele pode até estar ensinando a moral evangélica, mas ele não estará formando um discípulo de Jesus. É claro que há muitas pessoas que chegam à fé através da boca de um incrédulo. Ouviram a pregação ou o testemunho do incrédulo. Mas não foi por causa dele, foi apesar dele. Essa não é a regra. E vamos ser sinceros. Já pensou se a gente chegasse aqui na frente e eu falasse assim, ó, pois é, né? A Débora aqui hoje professando fé em Cristo e tal, aqui compartilhando com a igreja.
Ainda bem que ela não seguiu o exemplo da Rebeca, porque a Rebeca, Deus o livre. Certeza que não é esse tipo de testemunho que a gente quer ouvir ou quer dar. A gente quer ser exemplo para que as pessoas possam, de fato, ser encorajadas pelo nosso testemunho. Possam ser movidas para mais perto de Jesus através do nosso testemunho. Então nós precisamos imitar a Cristo, porque essa é uma maneira poderosa de ensinar os novos convertidos a obedecerem a Jesus. É como uma criança. Ela vai fazer aquilo que ela vê. Não importa se a pessoa se converteu com 60 anos, agora ela é um recém-nascido espiritual. E ela precisa aprender. E ela vai aprender com quem? Com a gente. Mas vai aprender o quê? Que seja imitar a Cristo. Que possamos clamar a Deus, para que Deus nos dê a capacidade de fazer a mesma afirmação do apóstolo Paulo. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não é que essas pessoas iam ser discípulas de Paulo. O próprio apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 3, uns dizem que são de Paulo, outros são de Apolo, mas quem é Paulo e quem é Apolo? A obra é de Deus. A ideia é que da mesma forma que eu imito a Cristo, vem e imita a Cristo também. Essa é a ideia. E é isso que nós precisamos fazer. Então, em primeiro lugar, para ensinar a obedecer, nós precisamos imitar a Cristo. Em segundo, nós precisamos buscar a aprovação de Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15 diz: esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Ao fazer e ensinar discípulos, o cristão ele precisa primeiramente buscar a aprovação de Deus. Porque é Ele, em primeiro lugar, que nós estamos servindo. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso no próximo domingo, no próximo sermão. Mas há muitas pessoas que procuram primeiro a aprovação daqueles que elas estão evangelizando. Não, se eu falar sobre pecado, a pessoa não vai ouvir a minha mensagem. Alguns sermões atrás nós falamos sobre isso. A mensagem do evangelho é justamente essa. Surgiu um homem chamado João, precursor do Messias, precursor do Senhor Jesus Cristo, e a mensagem que ele proclamava era essa: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E aí então depois Jesus começou a pregar publicamente, e a mensagem que ele pregava era essa: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E aí vem a gente e diz assim: não, quer saber? Eu tenho uma ideia melhor. João Batista até foi bom, mas eu tenho uma ideia melhor. Jesus, por isso que morreu, eu tenho uma ideia melhor. Não, gente. Em primeiro lugar, a aprovação que nós precisamos ter é dele. O padrão precisa ser aceitável a ele. A mensagem da grande comissão é a vida de Jesus, e não a nossa. Não aquilo que a gente acha acerca do evangelho. Não aquilo que a gente vive, para então pegar e criar uma nova doutrina em cima daquilo que a gente vive, para não ser reprovado. Não. Deixa eu dizer algo libertador para você aqui. Você sempre estará aquém da mensagem que você prega. Nunca além. Sempre aquém. Muitas vezes é por isso que a gente trava. Como é que eu vou falar? Mas não depende de ti, queridão. Não é pela tua perfeição. Não é pela tua excelência. Mas é pela excelência do Cristo crucificado e ressurreto. É pela excelência dele, é pela perfeição dele, é por aquilo que ele fez. Essa é a nossa mensagem, não é outra. Não é os nossos métodos, é o método de Jesus. Então, ser um bom trabalhador que recebe a aprovação de Deus, de acordo com o texto aqui de 2 Timóteo, envolve integridade e também envolve preparo com a palavra de Deus.
Falando em palavra de Deus, como é que está o seu plano anual de leitura? Quem aqui vai terminar de ler a Bíblia esse ano? Levanta a mão. Rebeca, dá uma olhadinha aí. Tem alguns presentes, hein? Tem alguns. Mas, infelizmente, eu lembro que tinha mais do que o dobro disso no início do ano. O que aconteceu? Talvez você está aí há 10 anos dentro da igreja e você nunca leu a Bíblia inteira. Você afirma que, de fato, aqui estão as palavras de vida eterna. Você não leu ela toda. Não, a Bíblia é minha vida. Você não leu ela toda. O que é isso? Isso não pode ser real em nosso meio. Isso não pode ser verdade entre o povo cristão. Nós, que nos chamamos pelo seu nome, devemos ser os primeiros a valorizar cada vez mais a palavra de Deus. Devemos guardá-la em nosso coração, lê-la, estudá-la, decorá-la e, claro, praticá-la. Mas é claro que tem os mais espirituais que dizem assim, não, é que na verdade eu não li tudo ainda porque eu estou focando só em umas partes. Deus sabe se isso é verdade. Deus sabe. O que eu quero dizer para você é que se você não lê a Bíblia toda num ano, isso significa, no fim do ano, que você não dedicou, em média, 3 a 4 capítulos por dia para a Bíblia. Nós que afirmamos que a Bíblia é a nossa vida. Por dia, muitas vezes não dedicamos 3 a 4 capítulos. Então não é que você é obrigado. Sim, no fim das contas você é. Se Jesus é teu Senhor, você tem obrigação para com Ele. Mas aqui na igreja a gente tem um incentivo. A gente tem, lá no final do ano, no caso no início do próximo ano, quem leu a Bíblia toda no ano em questão, recebe um brinde personalizado, que é só a pessoa que vai ter. Uma forma de estimular a leitura e de recompensar isso. Porque, irmãos, o reino de Deus vai avançar e vai avançar através da palavra dele. Então não adianta você se colocar em pé e dizer assim, ó, eu quero cooperar. Bom, é dentro do padrão de Jesus. Muitas pessoas, ao tentar ensinar outros, são envergonhados pela sua falta de integridade de vida. São pessoas que quando vão falar alguma coisa, aquela pessoa que está ouvindo diz assim, ó, mas quem é tu para me falar? Como eu disse, não é questão de perfeição. Mas tem gente que está nem aí para o testemunho. Vive de maneira torta. Ou acha que por não fazer coisas escandalosas que são erradas, estão dando um bom testemunho. Gente, não é esse o ponto. A questão não é só parar de fazer o que é errado, mas é agora se propor e haver um esforço em nós para fazer aquilo que é certo. Esse é o testemunho. Jesus não disse na grande comissão, viu? Não ensinem nada de errado. Não, ele diz ensinem a obedecer. Então é sobre parar de fazer um tipo de coisa e começar agora a fazer outro tipo de coisa. Mas como é que você vai chegar para a pessoa que você está evangelizando e dizer assim, ó, você tem que valorizar a Deus acima de tudo? Se quando fora desse momento, tudo que ele vê na tua vida é alguém que valoriza outras coisas mais do que Deus. Talvez ele está descobrindo naquele momento que você é crente. Muitas pessoas, ao tentar ensinar outros, são envergonhados pela sua falta de integridade de vida. Porque menosprezam o Evangelho. Porque não valorizam a mensagem da cruz. Certamente, podem até ter o direito de falar, mas não têm o direito de serem ouvidas. Sem a aprovação de Deus, a aprovação das pessoas não vale nada. Então talvez você pode dizer assim, ó, eu falo, e as pessoas me escutam. Tá, mas e Deus, a quem você serve? Ele está sorrindo para você? Eu achei fantástico, estava assistindo esses tempos uma conferência pelo YouTube, e aí o preletor chegou naquela conferência e disse assim, ó, você está feliz com Jesus? Aí todo mundo, aquela loucuragem toda, né? E ele perguntou, e Jesus está feliz contigo? Deu uma murchada. Porque essa deve ser a nossa maior preocupação. Se Deus nos aprova. Sabe, gente, eu não estou falando aqui, não, realmente, é isso aí, pastor.
É eu e Deus. Não, não é tu e Deus. Não é individual. A grande comissão não foi para você e Deus. É você pregando a outras pessoas. Então é claro que a aprovação de Deus vem em primeiro lugar. Mas não existe essa de não importa o que os outros estão pensando, sabe, nesse sentido. Não existe isso. O crente foi chamado para dar um bom testemunho. O crente foi chamado para ensinar a obedecer. Não é um povo do discurso, é o povo do testemunho. É para falar e viver de acordo com aquilo que se está falando. Então, se Deus não nos aprovar, a aprovação das pessoas não vale nada. Essas 4 pessoas que professaram fé aqui, ó, se Deus que conhece o coração da igreja, conhece o meu coração, conhece o seu coração, se diante dele estamos desaprovados, de nada adianta eles virem aqui dizer, não, porque eu acho legal essa igreja, porque eu amo essa igreja, porque eu me sinto bem. Se isso não for verdade diante de Deus, não faz sentido, gente. Para ensinar a obedecer, para ensinar outras pessoas a obedecer aquilo que Jesus ordenou, nós precisamos primeiro ser aprovado por Deus. É claro que nem todos terão uma formação teológica, acadêmica, mas nós precisamos aprender mais para ensinar mais. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15 diz, em vez disso, consagrem a Cristo como Senhor de sua vida, e se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Isso aqui não está sendo escrito para um grupo seleto de crente, não. Isso aqui não é um recado para a elite dos evangélicos. Isso aqui é para o crente. É para todos nós. É estarmos sempre preparados para falarmos sobre o porquê nós temos esperança em Cristo. O problema é que muitas vezes, quando muitos de nós somos questionados, a gente pensa, meu Deus, eu não sei, mas o irmão lá, o líder do meu PG, saberia responder isso. O pastor, olha, tomara a Deus que eu nem te atenda nessa hora. Eu esteja ocupado se tu me ligar para fazer uma coisa dessa. Você foi chamado para testemunhar. Você precisa estar preparado para explicar a razão da sua fé. A verdade, irmãos, é que não há argumentos aceitáveis para um cristão conhecer a Deus e não desejar conhecer mais a Deus. Muitas vezes nós caímos no erro de pensar assim, não, o que eu sei já está bom. Já estou garantido no céu, meu nome está lá, ó, escrito no livro da vida. Tá bom. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 2 e 3 diz, como bebês recém-nascidos. Vocês já viram o desespero da... Cadê a Yamini Paulo? Vocês já viram o desespero da Esther quando ela está com fome? É só gente de fora que acha o chorinho de criança bonito, né? Os pais ficam, meu Deus! Mas como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação. Então a ideia não é que a gente prove apenas parte, mas é experimentar plenamente aquilo que Deus tem para nós. A salvação não se resume a um dia, a um momento específico que você diz, não, nesse momento eu aceitei Jesus, estou salvo. Dentro do processo de salvação existe a santificação que dura até o final da nossa vida. E até o final da nossa vida devemos desejar intensamente, como um bebê deseja o leite espiritual. Devemos desejar intensamente. Versículo 3 diz, agora que provaram da bondade do Senhor. Alguém aqui tem alguma versão, alguma tradução Almeida? Seja a revista corrigida, a revista atualizada ou a nova Almeida atualizada. Mas as Almeidas elas vão traduzir esse texto de maneira que eu acho fenomenal. Ela diz assim, se é que provaram que o Senhor é bom. Ou seja, se eu realmente provei que o Senhor é bom, há em mim mais fome, cada vez mais fome para conhecê-lo. Então você quer saber
Se alguém realmente conhecer a Deus, se alguém realmente conheceu a Deus, analise a fome que ele tem por Deus. Porque se ele está assim, não, para mim tá bom. Sinto te informar. Você precisa conhecer a Deus de verdade. Porque quando provamos dele, há em nós um desejo insaciável por mais. E quanto mais sabemos, quanto mais conhecemos, mais seremos capazes de ensinar as pessoas ao nosso redor. Comece pelo pouco que você sabe, porque o pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada. Mas prossiga. Oséias capítulo 6, versículo 4 vai dizer isso. Prossigamos, esforcemo-nos para conhecer cada vez mais o Senhor. Em primeiro lugar, para ensinar a obedecer, nós precisamos imitar a Cristo. Segundo, nós precisamos ser aprovados por Deus. E terceiro, nós precisamos de intenção nas ações. Irmãos, deve haver intencionalidade em nossas atitudes. Nós não podemos deixar o discipulado, o ensino, ao acaso. Jesus não disse, portanto, vão se der. Portanto, vão se der tempo. Portanto, vão se tiver fim. Portanto, vão se as contas estiverem em dia. Portanto, vão se não sofrer perseguição. Não, portanto, vão. Vão e façam discípulos. A ordem principal desse texto é o fazer discípulos. O ir é a condição. Não tem como eu fazer discípulos sem ir para fazer discípulos. Falamos sobre isso no outro sermão. Mas o que é o fazer discípulos? Se você botar isso hoje na internet, você vai descobrir inúmeras ideias, fórmulas de como fazer discipulado. Nós vamos olhar aqui para aquilo que o texto está dizendo. Quando Jesus diz, portanto, vão por todo mundo e façam discípulos. Façam discípulos de todas as nações. E como se faz isso? Batizando-os. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, esses que dizem, que afirmam que creem em Deus, que creem no sacrifício de Cristo, precisam fazer isso de forma pública. Falamos sobre isso no domingo passado. Então é batismo e ensino. Ensinem a obedecer todas as coisas que eu ensinei a vocês. Nós não podemos deixar o discipulado, esse discipulado mútuo, esse ensinar um ao outro, ao acaso. Deve haver uma intenção, deve haver uma intencionalidade nas nossas ações. Abra comigo, por favor, o livro de Atos, capítulo 4, que nós faremos a leitura de um seguinte texto. Atos, capítulo 4, a partir do verso 1. Eu vou esperar alguns segundos para você encontrar esse texto. Nós vamos ler alguns versículos juntos. Atos capítulo 4, a partir do verso 1. Diz assim: Enquanto falavam ao povo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes, pelo capitão da guarda do templo e por alguns saduceus. Os líderes estavam muito perturbados porque Pedro e João ensinavam ao povo que em Jesus há ressurreição dos mortos. Eles os prenderam e, como já anoitecia, os colocaram na prisão até a manhã seguinte. Muitos que tinham ouvido a mensagem creram, totalizando agora cerca de 5.000 homens. No dia seguinte, o conselho das autoridades, dos líderes do povo e dos mestres da lei se reuniu em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, e também Caifás, João, Alexandre e outros parentes do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João e os interrogaram. Com que poder ou em nome de quem vocês fazem isso? Cheio do Espírito Santo, Pedro lhes respondeu: autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado e os senhores querem saber como ele foi curado.
Saibam os senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Até aqui por enquanto. Eles falam sobre o milagre que tinha acontecido, mas a intenção deles não era dizer verdade, a gente curou o cara. O milagre não era um fim em si mesmo. A ação desses dois discípulos ao fazerem esse milagre não era um fim em si mesmo. O objetivo, a intenção deles era proclamar o nome de Jesus. Tanto é que eles deixam isso bem claro. Saibam os senhores que esse homem que foi curado em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que vocês crucificaram. O versículo 11 segue: pois é a respeito desse Jesus que se diz: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. Olha aqui o versículo 12, mais uma vez, para deixar claro a intenção deles com tudo isso. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome. Peraí, mas eles estão sendo interrogados só sobre o milagre. Mas a intencionalidade deles leva eles a pregar sobre Cristo. Não há salvação em nenhum outro, diz o versículo 12. Não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal, igual nós, igual muitos de nós. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus, igual nós. Estivemos com Jesus, vimos a Jesus, claro que não em carne, mas ele foi revelado a nós por meio do Espírito. Cremos no sacrifício de Cristo. Então não há nada de diferente. Versículo 14. Mas não havia nada que pudessem fazer, pois o homem que tinha sido curado estava ali diante deles. Assim, ordenaram que Pedro e João fossem retirados da sala do conselho e começaram a discutir entre si. Que faremos com esses homens? Perguntavam uns aos outros. Não podemos negar que realizaram um sinal, como todos em Jerusalém sabem. Mas, para evitar que espalhem sua mensagem, devemos adverti-los de que não falem nesse nome a ninguém. Então é as autoridades dizendo: vocês não podem mais falar sobre Jesus. Mas a intencionalidade desses homens em pregar o evangelho é maior do que isso. Olha o que diz o versículo 18. Então os chamaram de volta e ordenaram que nunca mais falassem nem ensinassem em nome de Jesus. E quem está dizendo isso para eles são pessoas que tinham o poder de matá-los. O que lá na frente acontece. Pedro e João, porém, responderam: os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Deixa eu perguntar a você, você consegue ficar sem falar daquilo que você viu e ouviu a respeito de Cristo? Porque a coragem desses homens veio após a experiência com o Espírito Santo. Veio após o Espírito Santo tomar a vida deles. A palavra de Deus nos ensina em Efésios capítulo 1, no versículo 13 e no versículo 14, de forma objetiva, a seguinte verdade: que no momento que nós cremos na mensagem do Evangelho, nós somos selados com o Espírito Santo. É nesse momento, portanto, que recebemos o Espírito Santo. Quando cremos na mensagem da cruz, quando cremos no Evangelho. Será que nós recebemos um Espírito Santo kids? Um Espírito Santo estagiário? Que conseguimos ficar sem falar aquilo que vimos e ouvimos? Será que não é o mesmo Espírito Santo que desceu do céu e tomou o coração daquelas pessoas? Será que não é a esse mesmo Espírito que nós oramos? Será que não é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito que nós lemos e pregamos? Claro que é. Então como poderíamos ficar sem falar daquilo que vimos e ouvimos? A única resposta, irmãos, é que se isso é possível para nós, é porque nós não vimos e nem ouvimos da maneira que deveríamos. Retomando o texto de Pedro, se é que provaram que o Senhor é bom. Porque quando você prova disso,
Quando você experimenta disso, você é levado a compartilhar isso com as pessoas que te cercam. Se você não evangeliza, você precisa ser evangelizado. Nós precisamos, irmãos, ensinar a obedecer. E isso acontece através do discipulado. O discipulado mútuo. Só que esse discipulado mútuo, ele não acontece mediante discursos ou salas de aulas. Não adianta a gente fazer uma classe aqui na igreja e dizer assim, classe de discipulado. Não vai ser discipulado. Vai ser aula. Não adianta fazer uma série de encontros, 10 encontros de discipulado. Não vai ser discipulado. Isso vai ser aula. Vai ser ensino. O discipulado é orgânico, não é mecânico. É algo vivo. É compartilhar vida na vida. É claro que você precisa da Bíblia, você precisa da Escritura, você precisa de um norte para seguir, para ensinar as coisas que Jesus ensinou, mas isso não pode ser algo mecânico. Aqui dentro dessa igreja, ninguém vai chegar para você e dizer assim, viu, fulano vai te discipular. Engole. Se tu não gosta dele, o problema é teu, aprenda a gostar. Não vai acontecer assim. Não é assim que o discipulado funciona. Como ele é orgânico, ele precisa acontecer de maneira natural. Então, primeiro, acontece a identificação. Quando nós proclamamos, quando nós pregamos, as pessoas se identificam com a gente. Gostei daquilo lá que o Sandro falou. Gostei, achei legal. Há essa identificação. Depois, a aproximação. Sandro, o que é aquele negócio lá que tu falou sobre o teu trabalho? Como é que tu resolveu aquele problema? Eu também enfrentei um problema diferente. Quando vejo, já estão conversando. Após a aproximação, se estabelece o relacionamento. Daqui a pouco, o Sandro já está convidando tu para ir lá jantar na casa dele. Amém, irmão? E por fim, vem a transformação. É através do discipulado, então, que a transformação vai acontecendo em nossos corações. É através do discipulado que Deus vai usar nossas vidas para que as pessoas ao nosso redor sejam transformadas e aprendam a obedecer aquilo que Jesus ordenou. É claro, nós não podemos esperar por uma transformação completa logo no início da caminhada. O problema é que muitas vezes o nosso anseio é esse, né? Pastor, eu já fui 2 vezes na casa do fulano e parece que ele ainda não entendeu. Verdade? Ainda não. Algumas coisas são mais rápidas, mas outras coisas levam tempo. É claro que eu não estou falando sobre aquele tipo de crente que usa o tempo como bengala, né? Não, cada um tem o seu tempo. Não é disso que eu estou falando. Mas o que eu estou dizendo é que é através do discipulado, irmãos, é através do compartilhar da vida que nós iremos conseguir cumprir a grande comissão. Aquilo que Deus espera de nós. Não há outra maneira de ensinar a obedecer todas as coisas senão através do discipulado. Com quem você está caminhando? Ou vai querer dizer que dentro da minha semana eu vou ter que achar 10 minutos para cada um de vocês, para discipular cada um de vocês e ensinar todas as coisas que Jesus ensinou para cada um de vocês durante fazer a volta numa semana só? É impossível, gente. A minha função como pastor não é fazer todo o trabalho da igreja, mas é equipar a igreja para fazer o trabalho que ela deve fazer. É assim que a palavra de Deus ensina. E eu louvo a Deus. Porque assim como eu tenho discipulado algumas pessoas, essas pessoas estão assumindo discipulados com outras. E o que nós temos visto é esse processo natural, esse movimento natural. De identificação, aproximação, relacionamento. E por fim, nós podemos começar a contemplar a transformação. O problema é que a gente quer que as pessoas entrem dentro da nossa igreja e saiam daqui transformadas, de uma forma mística. Há um tipo de transformação que é instantânea, que é o novo nascimento. Isso é Deus que faz. Mas quando nós falamos sobre alguns comportamentos, isso serão mudados e transformados e tratados através do discipulado. Que tipo de crente você quer ser? O tipo que vem aqui e fica esperando que outros se responsabilizem pelas vidas? Ou assim como você recebeu, assim como você viu e ouviu,
você não consegue ficar parado e quer dividir isso também. Eu espero que seja a segunda opção. Diante disso, portanto, para você ouvir e praticar. Como cristãos, devemos imitar a Cristo. Não há outra forma para vivermos. Não tem outra opção. Cristão significa pequeno Cristo. É imitar a Cristo. Ponto. Não existe ser cristão do teu jeito. Eu amo o Evangelho, mas é do meu jeito. Então não é o Evangelho. É através do testemunho e não do discurso que os novos convertidos irão aprender a obedecer a Jesus. Então não adianta você falar e não testemunhar. Falar, você pode falar em encontros casuais, encontros programados, você pode falar lá de vez em quando você vê a pessoa, mas o testemunho envolve vida. O testemunho envolve você compartilhar vida com a outra pessoa. Em nome de Jesus, irmãos, Deus usará nossas vidas, mas os discípulos não são nossos, são de Cristo. Eu não tenho discípulo nenhum. Se tenho, estão perdidos. Os discípulos são de Jesus. Sabe esse negócio de que assim, não, o fulano é meu discípulo, agora eu tenho que pedir a minha bênção para tudo que ele faz. Isso é doentio. Isso aí não é bíblico. Devemos buscar a aprovação de Deus em primeiro lugar para depois ensinar os outros. Caso contrário, você vai tentar ensinar os outros a partir da sua própria aprovação. E você já parou para perceber como você tem a tendência de se aprovar? Você está fazendo uma coisa que você sabe que é errado, mas você quer muito fazer. Você, não, sabe o que é? Acho que nessa situação aqui, eu acho que Deus vai entender. Não quer dizer que ele aprove. O discipulado, esse relacionamento de compartilhar a vida, é orgânico e não mecânico. Mas inicia com uma ação intencional. Eu não estou caminhando com ninguém. Eu não estou num discipulado mútuo com ninguém. E daí tu vai ficar sentado aí? Procura alguém. Procura alguém com quem você identifica. Se aproxima. Abre espaço para se criar um relacionamento. E a partir desse relacionamento, mutuamente, vocês serão transformados. Para a glória de Deus. É assim que deve ser feito. Devemos nós, aqueles que afirmam que são crentes e que amam a Jesus, devemos ensinar os novos discípulos a amarem cada vez mais a Jesus e convidar os que ainda não creem a provar do amor dele. A capacidade para isso não está em nós. É pelo Espírito Santo que podemos viver o privilégio de ver o reino avançando através de nós. Não é porque nós somos bons, mas é porque o Espírito Santo habita em nós. É só por causa disso que nós temos o privilégio de ver o reino de Deus avançando através de nós. Sendo assim, irmãos, nós recebemos uma missão e iremos cumpri-la. Através de nós, o mundo conhecerá e se alegrará em Jesus. Amém? Eu quero desafiar você. Você precisa ensinar os outros a obedecer. Essa é a ordem que Jesus deixou para os seus discípulos. Mas para fazer isso, dentro daquilo que nós vimos hoje, você precisa, em primeiro lugar, imitar a Cristo. Você precisa ter Cristo como sua referência, como seu padrão. Caso contrário, você não vai cumprir a grande comissão. A grande comissão não é só ir para a rua, entregar panfleto e dizer Jesus te ama. Essa é uma parte, na verdade, muito pequena daquilo que Jesus chama de grande comissão. Fazer esses discípulos envolve batizar e envolve ensinar a obedecer tudo o que Jesus ordenou. Então, para fazer isso, você precisa imitar a Cristo. Olhe para a sua vida nesse momento. Você é um imitador de Cristo? Quando as pessoas olham para você, elas enxergam Jesus?
A aprovação que você recebe é uma aprovação de Deus. Você consegue se colocar diante de Deus e entender que você é aprovado por Ele. Não pelos seus méritos, obviamente, mas por aquilo que Cristo fez em seu lugar na cruz. Que pela fé você toma posse daquilo que Cristo fez na cruz por você. São perguntas que você precisa responder de forma verdadeira, de forma franca. Caso contrário, não conseguiremos cumprir a missão que o nosso Senhor Jesus nos deu. Olhe para a sua vida e perceba, há intencionalidade nas suas atitudes? Ou você está vivendo um dia após o outro, sem a intenção de fazer novos discípulos de Jesus? Deixa eu te dizer, não há nada mais importante do que isso, viu? O trabalho que você trabalha, Deus colocou você lá para fazer novos discípulos lá. A família que Deus te deu é para você fazer novos discípulos lá. O bairro que você mora é para você fazer novos discípulos lá. Então responda francamente, verdadeiramente a essas questões. E eu quero me dirigir agora especialmente àqueles que talvez se enxergam em cima do muro. Você olha para tudo isso e pensa, eu até tenho vontade de fazer parte disso. Tenho vontade de fazer parte da igreja. Eu queria crer em Jesus. Eu quero encorajá-lo a falar com Jesus sobre isso. Porque se você está tendo esses pensamentos, é o próprio Deus que está abrindo o teu coração e te chamando para perto dele. Portanto, venha, submeta-se, renda o seu coração a Jesus. Porque essa missão sobre a qual nós estamos falando é a maior aventura das nossas vidas. É mais valiosa do que as nossas próprias vidas. E só conseguiremos cumprir isso quando recebermos a vida que vem de Jesus. Olhe para Cristo, creia nele, confie nele. Você encontrará vida de verdade.